Olá, está começando mais um Extra Classe, uma iniciativa do Sindicato dos Professores de Escolas Particulares. O programa de hoje traz um bate-papo sobre TV pública e o canal da cidadania. Com uma proposta diferente das emissoras comerciais, as TVs públicas ganham destaque no debate sobre o acesso a uma mídia democrática, com diversidade cultural e voltada para os interesses da sociedade. E quem está aqui conosco para falar sobre este assunto é o jornalista Israel do Vale, presidente da Rede Minas. Olá, Israel, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui em nosso programa. Eu que agradeço, Denilson, muito obrigado pela oportunidade. Ok, Israel, Belo Horizonte sediou recentemente o segundo Encontro Nacional pelo Direito à Comunicação. Nesse sentido, qual é a importância das TVs públicas dentro desse cenário pelo direito à comunicação no país? Quais papéis elas devem desempenhar? Bom, o próprio fato de a comunicação ser considerada pela ONU como um direito universal já diz um pouco da importância de um evento e da capacidade de aglutinar forças da sociedade em torno dele, né? A televisão pública tem o papel de exercitar isso no dia a dia. Nosso grande desafio é justamente o de posicionar a comunicação de uma outra maneira que possa servir aos interesses da maioria, possa se voltar ao fortalecimento do espírito crítico da sociedade, que possa contribuir com a melhoria de vida das pessoas, para além dos interesses predominantes na televisão comercial, que, claro, como uma empresa que se move prioritariamente pelo lucro. Seria, podemos dizer assim, Israel, um dos principais papéis seria o de imprimir maior diversidade à programação televisiva no país? Você diria isso também? Esse é um dos desafios, sem dúvida nenhuma, né? Se a gente for fazendo um exercício de mudar de canal todos os dias, num mesmo horário, para ver o que é que as emissoras passam, a gente vai perceber qual é o tratamento majoritário que se dá, né, para os temas e que tipo de valores são manejados. Então, eu acho que basta a gente notar a maneira como as mulheres são tratadas, por exemplo, na televisão, né? A maneira como temas variados e delicados, como a homossexualidade, tratado também, né? Eu vou dar um exemplo no caso de Minas Gerais, eu acho que isso é muito flagrante. O estado que tem a segunda maior população negra do país passa o quê a respeito da cultura negra, quantos negros apresentam programas, né, de que maneira todo o manancial de sabedoria da tradição afrodescendente, que contribuiu tanto para a formação do que é o Brasil hoje, consegue ser enxergado na televisão do jeito que ela é. Então, cabe à televisão pública servir de contraponto a esses exemplos, né, mas um exemplo gritante da ausência da diversidade na televisão é a falta de conteúdo sobre a cultura indígena, por exemplo, né? Os índios no Brasil são retratados pela mídia em geral, não apenas a televisão, como invasores, né? Quando, na verdade, eles já estavam aqui antes de chegarem os europeus. Então, essa criminalização da cultura indígena e das tradições indígenas e a restrição do tratamento a um tema tão importante como esse, a questão da demarcação da terra, como se fossem os índios invasores, mostra o tamanho do desafio que nós temos e como alguns temas são distorcidos na mídia de uma maneira geral. Nesse sentido, Israel, qual é o panorama das TVs públicas atualmente no Brasil? Elas ainda carecem de uma maior estruturação? O cenário ainda é um pouco esse? Sem dúvida nenhuma. A TV pública, historicamente, ela vive um processo de muitas deficiências, né? Eu acho que é importante notar também o seguinte: a configuração da televisão no Brasil, ela destoa da maior parte do mundo, sobretudo das democracias mais maduras. A televisão no mundo começou pública, né? O que faz da BBC, que é a grande referência intergaláctica de televisão pública, né, a nossa utopia ser perseguida, o que ela né, a televisão pública da Inglaterra, é justamente o fato de que, quando ela começou a operar, não existia televisão comercial, ela não tinha concorrência alguma. Durante décadas, na Inglaterra, a única televisão
que existia era a BBC. Então isso criou uma relação sim. da BBC com o seu telespectador e uma visão da sociedade como a real dona daquele meio, como não se tem em muitos lugares do mundo, né? No caso do Brasil, a televisão começou comercial. E houve uma resistência enorme para que se constituísse a televisão pública no Brasil. Vou dar só um exemplo que mostra isso com muita clareza, né? Tanto Getúlio Vargas como Juscelino Kubitschek tentaram, ainda na primeira década da implantação da televisão no Brasil, constituir uma televisão pública. E houve uma resistência brutal, com ameaças, inclusive, né, do Assis Chateaubriand, que foi o pioneiro que trouxe a televisão para o Brasil, né? Ameaças do ponto de vista de uso do manejo ali dos recursos que ele tinha à mão, que eram concessões públicas, contra os governantes que queriam constituir uma televisão que não fosse apenas comercial, voltada para interesses econômicos. Certo, Israel, eu vou convidá-lo para assistirmos a uma reportagem feita por nossa equipe e logo em seguida a gente volta a conversar especificamente sobre os canais da cidadania, tá bom? Muito bem. Vamos lá? Quais são as diferenças entre emissoras de televisão públicas e privadas? O que muda na programação e nos critérios para a apuração de notícias? Hoje vamos conhecer a Rede Minas, uma TV pública que há mais de 30 anos mostra de uma forma diferente o que acontece em Minas Gerais. Os recursos, né, que chegam para a Rede Minas são do governo do estado, mas a gente trabalha com uma TV do cidadão, uma TV pública, de jornalismo público, não uma TV de estado. Essa coisa do jornalismo público, a gente já pensa no que as outras não vão dar. O que o cidadão precisa que ele não vai ver nas TVs comerciais, né? Assuntos de periferia, assuntos que envolvem as camadas mais sociais, menos favorecidas, que não tem tanto espaço em outras TVs. Então a gente busca, além da pauta factual que a gente tem que dar, outros olhares, né? Então a gente tem vários projetos hoje no jornalismo, né? Eu falo pelo jornalismo, de trazer conteúdos diferentes, conteúdos diferenciados, que tem uma edição diferenciada, que tem um formato novo, né? A gente está falando de jornalismo público, que é o lugar onde a gente tem possibilidade de fazer novos projetos, criar novos quadros. Eu acho que hoje a grande diferença que a Rede Minas pode fazer, e a gente está tentando construir isso junto com o corpo de funcionários, é propor novas formas de fazer jornalismo, sabe? Novos formatos, com base na experimentação e na ousadia, principalmente. Privilegiar a arte, a educação, a cultura, fazer do jornalismo algo que dialogue com o cidadão mesmo, verdadeiramente, né? Que eu acho que esse é o papel da TV pública. A grande diferença é que a gente não está vendendo geladeira no nosso intervalo comercial, né? Se a gente não está vendendo geladeira, a gente não precisa fazer qualquer coisa para atrair audiência. Então a gente pode pensar realmente numa TV, num jornalismo, em que a gente analise as coisas com mais profundidade e que tenha foco no interesse do cidadão. Eu acho que isso é que é importante. Com um jornalismo mais cidadão e programas culturais que marcaram gerações, a Rede Minas agora assume a missão de inserir as pautas dos movimentos sociais na programação. A Rede Minas, ela imbuída dentro dos preceitos da comunicação pública, da TV pública, que estamos há mais de 10 anos discutindo desde o primeiro fórum das TVs públicas em Brasília, nós vamos buscar cada vez mais ser a televisão de todos os mineiros. É importante nós escutarmos toda a sociedade e dentro disso a participação dos trabalhadores, dos estudantes, da juventude, da cultura, da educação, do sem terra, do sem casa. Isso é fundamental para que a Rede Minas cumpra o seu papel. Em breve, a qualidade das imagens do que você vê em casa, no seu televisor, vai mudar. Até 2018, todas as emissoras de TV do país vão ter que transmitir o sinal digital. Com a implantação do sistema digital, vai ser possível aumentar o número de canais em sinal aberto, o que vai abrir espaço para novas produções. A Rede Minas já se prepara para esta nova realidade e inicia um projeto experimental na internet.
com a construção da Rede Minas 2, um canal na web aberto para novos formatos e conteúdos. A ideia é começar agora, nesse segundo semestre de 2015, Rede Minas 2, um canal web, que mais para frente se tornará o canal 2 da multiprogramação da Rede Minas. E a ideia é que esse canal seja construído de maneira coletiva por quem? Pelos produtores, pelos artistas, pelos poetas, pelos jornalistas, pelos movimentos sociais, pelas entidades de classe, ou seja, por todos aqueles atores da sociedade que não encontram, muitas vezes, o espaço adequado na chamada TV convencional. É um desafio, está em aberto, 100% em aberto, e nós estamos agregando conteúdos. Então, quem estiver nos ouvindo e tiver um bom conteúdo que acha que mereça estar na Rede Minas 2, é só entrar em contato conosco, que nós faremos o maior prazer de avaliar e de colocar no nosso line-up. Agora, Israel, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre os canais da cidadania, o que são, como vão funcionar na prática, qual é a relação desses canais com o direito à comunicação, que a gente estava discutindo aí no primeiro bloco, enfim. Bom, os canais de cidadania, eles surgem como uma contrapartida pelo sistema de televisão digital que foi adotado no Brasil. O que é o canal da cidadania e qual é a sua importância? Bom, primeiro é que a gente passa a ter mais um canal na televisão aberta, ou seja, mais um canal gratuito de acesso irrestrito para a população. Segundo, que esse canal vai suprir algumas deficiências. Ele pode servir, por exemplo, à comunicação governamental, tanto em nível do Estado como em nível do município, e ele passa a ter a possibilidade da transmissão de até 2 programações da sociedade civil. Então, do ponto de vista da polifonia, né, que seja capaz de traduzir a complexidade da sociedade brasileira, é um grande ganho, da simbolicamente. Participação de mais atores, de mais vozes, não é isso? Exatamente. Nesse e numa espaço, instância que é muito importante, que é a instância do município, né? São canais municipais. Quer dizer, cada cidade brasileira pode ter o seu canal de televisão. Isso tem um valor imensurável. E você imaginar que as pessoas de cada município podem ter seus programas e se posicionar na televisão aberta, né? Criar um campo de forças ali, de diálogo com as suas comunidades diretamente pela televisão, isso é preciosíssimo. Mas isso já está funcionando, Israel? O que está pendente? O que precisa ser feito para que cada município tenha o seu canal, a sociedade também possa participar e fazer um requerimento e pedir esse canal? Enfim, como funciona? Quais passos devem ser dados? O processo de autorização das outorgas começou há cerca de 2 anos. Até o ano passado, até o meio do ano passado, só os municípios poderiam requisitar a autorização de exploração desse serviço, né? A ativação da sua televisão municipal. Do ano passado para cá, do segundo semestre para cá, também os estados podem pedir diretamente, né? Há canais, poucos ainda, já em atividade no Brasil. É o caso do canal que foi autorizado para a TVE da Bahia. A Rede Minas Baiana já ativou o seu canal. Ela já mantém um canal de cidadania no ar hoje, em paralelo à sua programação. Então, nós estamos defendendo aqui, dentro do governo, que a Rede Minas cumpra também esse mesmo rito, né? Que a gente encabece a ativação do canal da cidadania. Como ele é municipal, há essa questão, né? A gente ativaria num primeiro momento para Belo Horizonte, para depois expandir. Agora, nenhum município depende do governo do estado para isso, né? Eles têm autonomia para requisitar isso. Então, se o município tiver interesse, o processo de autorização é muito menos complicado do que o de um canal comercial ou até de uma televisão pública. O caminho é esse. Primeiro, entrar no site do Ministério das Comunicações, no menu da esquerda tem lá um campo que é o de radiodifusão, clica ali, aparece canal da cidadania, ele tem informações básicas, né? Mas tem informações muito detalhadas também. Tem uma cartilha, por exemplo, que mostra qual é o passo a passo para você constituir uma televisão, que equipamentos são necessários, qual é o investimento que se deveria fazer. Quer dizer, está tudo muito mastigado e hoje só não tem um canal municipal quem não quer.
a sociedade, as TVs comunitárias também vão poder participar e entrar com a solicitação, um pedido para ter acesso a um canal da cidadania. Não vão poder? Um dos ganhos imediatos é justamente esse, né? Tem uma esquizofrenia, dentre tantas, na política de comunicações que vigora no Brasil, que é o fato de que os canais comunitários foram mantidos num gueto, entre aspas, que é o da televisão paga. Quer dizer, é uma contradição você imaginar que você oferece um canal para a sociedade que a maioria da sociedade não consegue acessar, a menos que pague uma assinatura para acessar isso pela transmissão por cabo ou por satélite na televisão paga. A partir da constituição do canal municipal, dos canais de cidadania, nessas duas programações que vão estar à disposição da sociedade civil, pode-se corrigir esse problema histórico, né? Se o canal municipal, quer dizer, se houver um canal comunitário na cidade, esse canal pode ser transferido para a televisão aberta e, de fato, cumprir o papel de uma televisão comunitária que fale dos interesses ali locais e que seja capaz de traduzir um pouco o pensamento da população daquela cidade, enfim, defender os interesses das pessoas no dia a dia. Certo, Israel do Vale, agradeço a participação e a gentileza da entrevista aqui pra gente. Eu que agradeço a oportunidade. Confira agora a agenda da semana. Uma experiência sensorial e lúdica que promove a reflexão sobre os benefícios do parto humanizado e incentiva o protagonismo da mulher na gestação. Assim, é a exposição Sentidos do Nascer, que está aberta à visitação até este domingo, 31 de maio, no Shopping Boulevard, em Belo Horizonte. Informações em www.sentidosdonascer.org. Estão abertas até 2 de junho as inscrições para as oficinas pedagógicas da Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente, promovida pela Fiocruz. As oficinas direcionadas para professores vão acontecer na quarta, 3 de junho, na UFMG. Informações pelo telefone 31-3349-7863. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores, é só visitar o nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até a próxima semana.